Olá, eu sou o Rogério Bono e está começando mais um programa Negócios de Família, gravado aqui diretamente dos estúdios da TV Cidade, em Farroupilha, na bela Serra Gaúcha. Nosso entrevistado de hoje é um amigo de longa data, um profissional multissetorial, alguém que tem experiência muito grande na área de negócios, na área de desenvolvimento de investimentos. Eu estou falando do Rafael Ugini, que está conversando conosco lá de Porto Alegre. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, Rogério? Como é que vai? Tudo Realmente, ótimo. bastante tempo que nos conhecemos aí, trocamos uma série de informações e compartilhamos muitos momentos bons também. É verdade. Rafael, a gente já se conhece, eu vou dizer, né? Tranquilo, mais de 20 anos, vou entregar mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, quase 25 anos, né? Mas, para que as pessoas que estão nos assistindo possam te conhecer também, quero te pedir para tu contar para os nossos telespectadores um pouco da tua trajetória profissional, para as pessoas entenderem por que que negócios de família tem tudo a ver com o Rafael Guim. Tá bem, acho bem interessante, primeiro, essa colocação negócios de família, né? Uhum. Que é diferente de negócios da família. E, e essa percepção a gente vai descobrindo, vai ocorrendo no decorrer do tempo. Mas eu sou empresário há muitos anos, né? Eu acho que a vida do empresário ou do empreendedor ele nasce com os exemplos, né? Sejam exemplos no primeiro momento dos nossos pais, depois das pessoas que a gente admira, e essa formação ela começa desde cedo com essas percepções, né? E isso de certa forma nessa educação, né, que a gente recebe no curso da vida. Ser empreendedor é uma questão, sobretudo, de valor, né? De valor de como lidar com as questões econômicas, como lidar com as questões sociais, porque no momento que nós escolhemos esse caminho, com base nos exemplos que nós tivemos, nós acabamos nos preparando desde sempre, praticamente, para esse curso da vida como empreendedor. Então, eu, desde cedo, acompanhando os passos do meu pai e da minha família, que são os exemplos que eu tive são todos empreendedores, né? Eu pude escolher por esse caminho e acompanhar desde muito jovem esse aprendizado. Então, eu comecei trabalhando cedo, né? Com 14 anos eu já fazia serviços de motoboy, de office boy da empresa do meu pai, sempre muito interessado em acompanhar os negócios, em aprender, compreender as coisas que estavam acontecendo, muito embora tivesse uma atividade específica. E essa curiosidade, esse querer aprender é que fez com que eu fosse me desenvolvendo me desenvolvendo e me envolvendo ao natural com os negócios da família. Então, num certo momento, eu busquei a formação de engenharia, né? Então, por um bom tempo, eu cursei a faculdade de engenharia, acabei, depois de um tempo, trocando para economia, e eu via assim a questão da formação como uma forma de contribuir para o conhecimento que eu vinha desenvolvendo sobretudo, não com o objetivo de ter uma formação, mas de ter o conhecimento. Nesse contexto, eu relacionei muito as questões acadêmicas com o conhecimento prático. Tive a oportunidade, a nossa empresa é uma empresa que atua no mercado imobiliário, é uma empresa de investimento, sobretudo de investimento imobiliário. Tive a oportunidade, ainda quando jovem, também trabalhar fora da empresa, né, em outras empresas grandes, sempre buscando o conhecimento, o aprendizado com outras experiências. Nesse contexto, mais adiante, vinha estudar direito também, né, que é uma ferramenta importante para tudo, né, sobretudo nesse mercado.
E nessa trajetória, muito aprendizado com a experiência do meu pai e das pessoas que nós convivemos, colegas, sócios, parceiros no curso desse tempo todo. E com o tempo, os nossos negócios foram cada vez mais se consolidando e tendo a segurança, vamos dizer também, que é um aspecto muito importante na relação da empresa familiar, a segurança de que a sucessão, né, dos negócios, a sucessão da empresa pudesse ocorrer de forma segura e consistente. E então hoje eu me vejo um empresário, um empreendedor pleno, completo, né? Isso não significa que nos deixa numa situação de conforto, pelo contrário, nos remete a buscar cada vez o maior crescimento e o desenvolvimento. Inclusive, eu poderia comentar alguns aspectos que eu acho relevante, já não sei se Eu quebrando um quero te perguntar pouco. uma coisa antes Sim. desse ponto, Rafael, porque tu trouxeste uma coisa que é uma orientação que é sempre trazida, que eu costumo levar para os clientes, quando tem os familiares dentro da empresa. Tu disseste o seguinte: tu tiveste a oportunidade de atuar em outras empresas que não eram da família, né? E, na minha percepção, isso abre também a cabeça daquela pessoa que está sendo preparada para assumir a empresa lá na frente. Porque a vida de alguém fora da empresa da família certamente é diferente da forma como recebe o tratamento dentro da família. Tu concordas com a afirmação de que esta passagem por negócios fora da família, por daqui a pouco ter uma posição, um estágio, ou ser funcionário em outra organização, ajuda na formação de um futuro gestor da empresa familiar? Eu vejo que é muito válido, porque assim na formação antiga das empresas de famílias italianas, como é o meu caso, Sim. existe muito aquela tendência de que os pais orientam os filhos de trabalhar na empresa, de aprender, muitas vezes até tirando a questão de estudar como um elemento essencial, mas, sobretudo, o trabalho na empresa da família. Então, Uhum. embora eu seja uma geração já mais recente, eu tenho essa cultura, né? As famílias italianas têm essa cultura de trabalhar na empresa. Só que o que nós vemos é que nesse mercado de concorrência perfeita, que a maioria das empresas atuam, a dinâmica da vida, da saúde econômica das empresas é muito delicada, muito sensível, né? Por Uhum. questões econômicas, políticas, às vezes as empresas estão indo bem, daqui a pouco podem não estar indo tão bem. Então, essa questão de trabalhar fora, ela representa dois aspectos, no meu entender. Primeiro, um aprendizado para que, numa convicção da pessoa, como um indivíduo que vai estabelecer uma sucessão do negócio em relação ao negócio da família, é um aprendizado muito importante, porque justamente conforme tu falaste, envolve novas culturas, envolve sair de uma zona de conforto, que de repente a empresa familiar pode estar trazendo, porque, sobretudo, a empresa familiar tem muito forte as relações de família, né? Sim. Então, isso, a cultura da família pode interferir positivamente e negativamente, mas também o fato de trabalhar fora, eu olhando para o nosso negócio, que é um negócio sólido, consistente, que passou por vários processos, mas olhando também para os outros negócios de família, essa convicção de que o jovem precisa trabalhar no negócio é uma convicção que pode ter um certo grau de equívoco. Por quê? Porque as famílias elas crescem geometricamente, né? Se a empresa não está preparada para crescer geometricamente, vai acontecer algum entrave no crescimento da empresa em relação ao crescimento da família. Não há espaço para Uhum. todos. Então, é muito salutar que os jovens tenham experiências em outras empresas, e, inclusive, não só as experiências,
mas que também criem, dentro de um contexto familiar, carreiras ou novos empreendimentos, novos caminhos, através dessas experiências. Porque a empresa, a empresa é um ser que nasce, vive e em algum momento morre. Claro, A gente olha para a história que as empresas não são eternas. E exatamente. as pessoas também não. Então, o grande desafio é, nas empresas de familiares, encontrar um caminho para a sucessão e um caminho para comportar os filhos, os netos, na sua trajetória profissional, porque muito pouco provável a empresa consiga absorver todas essas pessoas no curso do tempo. E, de repente, se essas pessoas não estão preparadas para seguir um outro caminho, elas vão ficar acabando numa situação delicada, né? Exatamente. Nós temos muitas empresas que acontece isso, que a empresa não conseguiu crescer, e às vezes, por ser uma empresa familiar também, porque a empresa crescer, ela tem questões de enquadramento no mercado, ela tem que estar olhando para o mercado, e o mercado, ela encontrar os seus diferenciais, né, adequados para enfrentar o mercado. Ela tem que estar muito consistente para preparar as nuances econômicas, políticas que estão sempre batendo na porta das empresas. E ela tem ainda que preparar internamente os seus sistemas de gestão, né, para ter a gestão com a forma mais eficaz possível. E, sobretudo, isso tudo dando certo. O outro desafio que por muitos anos ficou desguarnecido, que é a questão da governança, né? E a Uhum. governança olha para essas questões de sucessão, e olhar para a governança não significa arrumar espaço para todos, mas até ter a sabedoria de não dar espaços para todos, né? Porque na sucessão tem três elementos que eu vejo fundamentais. Vamos dizer a pessoa tem um filho ou tem alguns filhos e precisa de alguém para a sequência do negócio. Sim. O que acontece? A pessoa tem que ter a formação, né, imprescindível, seja do jeito que for, né, Uhum. do que for necessário, mas tem que ter a formação, tem que ter a vocação, porque às vezes a formação não é tudo, a vocação é um elemento subjetivo, mas intrínseco à natureza da pessoa. E outro elemento que hoje é um ponto muito crítico nos jovens é o interesse. Uhum. Se não conseguir botar esses três pilares, a sustentação da sucessão não se mantém. Então, eu vejo que hoje as empresas sofrem todos os desafios do mercado e sofrem também os desafios da questão da sucessão, por esses motivos que eu considero Rafael, determinantes. a gente está diante de um processo de sucessão que teve êxito, que é o caso do teu negócio, que é o caso da organização onde tu estás. E eu cheguei a conhecer teu pai ainda quando estava à frente dos negócios, né? Teu pai, infelizmente, não está mais entre nós, mas eu queria te pedir para tu comentar um pouco do processo de sucessão dentro da tua organização. Como é que foi a preparação do Rafael para estar nessa cadeira onde está hoje, que é o principal executivo do grupo econômico de investimentos que vocês têm hoje? Eu vou retomar um pouquinho até esses pilares e tentar adequar esse conceito ao meu né, desenvolvimento. Outra questão que aí eu vou complementar no caso específico do meu pai, é a oportunidade, né? Eu acho que a pessoa que está abrindo o caminho para a sucessão, ela tem que oportunizar, né? Descentralizar, dar oportunidades, dar a orientação, o caminho, fazer o sucessor experimentar. Então, eu felizmente, dentro de todo o período, desde muito jovem, eu sempre tive essa oportunidade, né? Tive essa conduta do meu pai em poder me oportunizar experiências.
E, da minha parte, eu acho que, de certa forma, tive esses elementos desse tripé que eu comentei, que eu tive sempre muito interesse sobre tudo, né, sobre todas as coisas. Às vezes, quando eu era jovem, o meu interesse era maior do que a minha capacidade de compreensão ainda de algumas Uhum. coisas. Eu lembro de certas coisas, puxa, eu não entendia determinadas coisas, mas aquele interesse fazia com que eu buscasse o conhecimento, a informação, enfim. E então eu acho que esse interesse era uma questão intrínseca à minha pessoa. Essa vocação de empreender, de assumir riscos, de buscar novidades, de propor, também é uma característica que eu tinha muito forte, tenho muito Uhum. forte, né? E a formação como ferramenta. Então eu busquei estudar também, fiz diferentes faculdades, buscando essa formação, porque é um suporte importante. Então, acho que juntando esses elementos, a oportunidade, esse tripé do sucesso da pessoa que está sucedendo, a gente consegue estabelecer no curso do crescimento, desenvolvimento pessoal da empresa, ferramentas muito sólidas a respeito de como lidar com as questões no curso do tempo. Então, é certo que muitos erros, né, aconteceram, muitos acertos, mas quando se dá 2 passos para trás e se dá 5 para frente, o resultado sempre vai sendo positivo. E eu acho que nesse contexto que a gente conseguiu ter hoje uma empresa bastante sólida e com o desafio, né, inclusive, de como vai ser daqui para frente. Eu Que ia te aí perguntar sobre isso, porque tu ainda é jovem, mas queria te pedir para tu comentar um pouco como é que tu enxerga justamente esse modelo. é, Estamos em 2022, chegando aí perto do final do ano, bom, mas daqui a 10 anos é uma determinada realidade, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, como é que tu enxerga os caminhos para preparar aqueles que lá na frente vão estar conduzindo o negócio, né? Houve uma sucessão bem feita e ela talvez possa servir de modelo tanto pelos erros como pelos acertos para o que vem lá pela frente. O que tu pode me dizer sobre isso? Bom, aí eu acredito que essa questão da sucessão depende muito do tipo da empresa, o tipo do negócio da empresa, do tamanho da empresa, né, da cultura da empresa. A nossa empresa hoje é uma empresa de investimentos, né? Ela recusa os recursos, usa ferramentas do mercado imobiliário, como construção, incorporação, a parte comercial também, para desenvolver o investimento imobiliário, mas são meios, não são fins. O nosso fim é investimento imobiliário. Uhum. Investimento imobiliário significa a expertise nesse contexto, juntar fatores críticos que interferem no êxito das melhores escolhas. Quando se fala em investimento imobiliário, o cenário, o contexto, as variáveis são muitas, porque envolve aprovações de projetos, envolve estruturação de funding, envolve mercado, envolve ciclos econômicos, porque é um mercado de médio e longo prazo. Então, no meu caso, a sucessão ela vai estar muito mais voltada a, a um sucessor, né, um filho, né, uma filha, um sobrinho, que tenha essa sensibilidade de observar o mundo dos negócios com essas variações e compreender até que ponto essas variações interferem no resultado e tenham a expertise de como saber transpor os obstáculos para encontrar soluções em cima dessas variáveis todas que estão em jogo para fazer com que o investimento seja exitoso ou não. Então, observando os jovens, eu não vou fazer distinção dos nossos sucessores para os sucessores em geral. A questão de estar preparado envolve, sobretudo, hoje em dia, a questão do interesse, porque
Nós estamos numa sociedade onde tudo é muito fácil, e isso perde um pouco a curiosidade, tira um pouco do jovem a curiosidade de buscar, de ir atrás. Então, isso parece que bom, é da cultura. Não, não é da cultura. É da cultura, mas ela tem interferência direta na formação da pessoa, porque se a gente não orientar no sentido de que as coisas não estão ali a hora que as crianças, os jovens queiram, né, que estejam disponíveis, se a gente não der a orientação que nada é fácil, esse valor fica intrínseco na pessoa. Então, a gente, no mundo de hoje, a gente precisa superar essa questão do valor que os jovens dão para as pessoas, para os bens, para a conquista. Então, esse é um ponto-chave. Como preparar os jovens para isso? Como nossa empresa preparar? Primeiro, levar esses ensinamentos desde criança. Segundo, perceber nos jovens aquele aspecto da vocação. Né? Qual dos candidatos à sucessão tem essa percepção mais aguçada sobre os negócios, sobre como lidar com dinheiro, sobre o poupar para gastar lá na frente, sobre investir para ter ganho. Isso começa a aparecer também nos jovens, inclusive da minha família. É um desafio, porque no nosso negócio, como eu disse, a operação do nosso negócio é uma operação de investimento. É diferente de uma empresa que tem uma rotina de gestão muito recorrente, onde talvez seja até mais fácil, em alguns contextos, buscar essa sucessão. Então, eu acredito assim, que a busca da sucessão varia muito de negócio, de cultura para cultura. Mas, em destaque, eu acho que o grande desafio é mudar o paradigma dos jovens de hoje em relação ao valor que eles atribuem à conquista. Esse é o primeiro ponto. Porque hoje é muito comum a gente ver jovens que têm uma oportunidade de trabalho e eu já ouvi muitas vezes, mas é muito pouco. Não, eu tenho que ficar mais tarde hoje, não era o que eu queria. Então, eu acho que a sociedade, infelizmente, agregando todas as tecnologias que houve aí no curso do tempo, agregando até a ideia de valor que a gente recebe dos meios de comunicação, que recebe dos outros jovens, que recebe das mídias digitais. Eu acho que os jovens estão sendo despreparados para a vida. E empreender é estar preparado para a vida, né? Sobretudo para a vida. Sair de casa de manhã para voltar de noite é empreender. Fazer uma viagem é empreender. Então, essa zona de conforto, para mim, é o ponto mais relevante do encontro dos sucessores da atualidade, em todos os aspectos. Rafael, eu acho que talvez uma mensagem que tem que ser dada sempre para os possíveis sucessores é que não é o fato de ser filho, sobrinho ou neto que garante que essa pessoa vai ser aquela a comandar um negócio ou a comandar uma determinada área, mas sim isso que tu estás colocando, todo um contexto de avaliações, um contexto de desenvolvimento, assim como a gente vê acontecer em grandes empresas, onde tem uma família daqui a pouco até mesmo disputando para ver quem vai ser o CEO ou quem vai ser o comandante principal, e muitas vezes a família acaba se envolvendo para definir, olha, tem critérios claros, quem estiver atendendo aqueles critérios, no melhor interesse do negócio, é que vai tocar o negócio. E não porque eu me dou melhor com o meu primo ou com o meu sobrinho que, tu é um cara muito legal, então eu vou te dar aqui o comando desse meu negócio de 100 milhões de reais por ano. Quer dizer, não é assim que funciona, né? Essa tua observação é muito interessante porque ela traz um outro contexto da sucessão voltado para empresas de grande porte. E é muito interessante observar isso, porque nas empresas de grande porte, quando não há uma sucessão natural de um sucessor vocacionado, preparado para isso, ela se estrutura, de certa forma,
por ferramentas de governança que ela consegue seguir. Então, ela acaba tendo, normalmente, uma liderança da família, mas ela também tem essas ferramentas. E o ponto mais interessante que eu acho nisso, nas empresas de grande porte, que é esse viés que a gente está tratando, é que também nas empresas de grande porte, nem todos estão alocados nessa sucessão. E o fato de não estarem alocados nessa sucessão não lhes tira o direito de receber dividendos, e muitas vezes dividendos de grande monta, e através desses dividendos, inclusive, as famílias, através dos sucessores não alocados na empresa, criam outros negócios, fazem investimentos, criam outras alternativas como empreendedores e, às vezes, se tornam grandes empresas também. Então, no viés da grande empresa, essa questão da sucessão, eu acho que ela tem os mesmos elementos essenciais da vocação, do interesse, da formação, da oportunidade, mas ela busca esse viés de alocar pessoas muito enquadradas com isso, quanto que os demais também têm essas oportunidades de empreender e, muitas vezes, se vê aí grandes empresas oriundas de um negócio já pré-existente. Acho Então, que é é bem interessante, né, Rafael? Porque existe aqueles 3 círculos, né? O círculo da família, da propriedade e da gestão. Não é porque é familiar que tu necessariamente vai estar na gestão ou que tu vai ser dono, né? Mas sabe uma coisa que nenhum de nós é dono, Rafael? Chama-se tempo, e o nosso tempo, lamentavelmente, está se esgotando. Então, eu vou te pedir para tu deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo em 1 minuto. Eu acho que a mensagem vai para os pais, seria para os filhos, mas vai para os pais no sentido de orientar os filhos, de que os filhos, que são a geração que vai nos suceder de alguma forma, entendam a concepção do valor das coisas. Saber que, já se ouviu isso, que o leite não dá na caixinha que está dentro da geladeira, que para chegar ali tem todo um processo, que tem alguém que está lá trabalhando duro para isso e que tem alguém que está empreendendo para isso. Quando os nossos filhos compreenderem esse ciclo, essa coisa magnífica que é empreender, coisa magnífica que é a interação dos agentes da economia, a esse ponto de a gente poder dispor de vários produtos, várias alternativas feitas por vários empreendedores e com o trabalho de muitas pessoas, quando se entender que o valor está aí, talvez se busque um novo paradigma para a compreensão do que isso significa na vida de cada um. E talvez haja um interesse, que é o primeiro passo para alguém poder se desenvolver na vida. Rafael Guini, muito obrigado por ter participado aqui do programa Negócios de Família. Rogério, obrigado, um prazer pelo convite, estar aí contigo. Muito obrigado pelo convite. Um abraço para ti. Valeu. Aos amigos que estão nos assistindo, semana que vem, continue aqui com a gente na TV Cidade, programa Negócios de Família. Até lá!